proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. A meu ver, esse trecho da Sagrada Escritura, bem como os textos paralelos dos outros evangelistas, ele é a chave de leitura para todo o Evangelho e para toda a Sagrada Escritura. Ele é tão importante que eu vou me deter um pouquinho mais de tempo. Me perdoem se eu demorar mais que costume. Mas é importante, é fundamental que nós compreendamos o que Jesus está falando nesse trecho. Primeiro, o texto tem início dizendo que os fariseus, ouvindo que Jesus calara os saduceus, resolvem então ir contra ele também. Jesus havia respondido aos saduceus sobre o tema da ressurreição. Eles prepararam uma cilada e Jesus, mais uma vez, os deixou envergonhados. Os saduceus era o grupo do qual se retirava geralmente os sumos sacerdotes, era o grupo que detinha o poder econômico naquele tempo. Não acreditavam na ressurreição. Eram inimigos de Jesus, porque queriam manter as coisas como elas estavam, isto é, preservando seus interesses. Os saduceus, dos quais eram retirados geralmente os escribas, chamados de doutores da lei, os especialistas da Bíblia, era o grupo que detinha o poder intelectual, cultural e também religioso, porque interpretava, ensinava e interpretava a Sagrada Escritura para o povo. Como os saduceus e fariseus se aliavam naquilo que lhes interessava, naquilo que eles discordavam, brigavam, mas contra Jesus eles se unem, porque ambos os grupos se comportam como adversários de Deus. Eles resolvem então, como os saduceus, criar uma outra armadilha. O texto diz que um deles faz a Jesus uma pergunta para experimentá-lo. O verbo grego aqui, peirao, significa experimentar, significa provar, significa tentar. Quando o diabo tenta Jesus lá no deserto, mostra que é adversário de Deus, o verbo utilizado por Mateus para mostrar a ação do mal contra Deus é o mesmo verbo. Pois eles, agindo como adversários de Deus, agindo como instrumento do mal, resolvem também preparar algo para colocar Jesus em dificuldade. E a pergunta é: qual é o maior mandamento da lei? Parece uma pergunta tão infantil, tão pura, tão inocente, mas não é. A pergunta era cheia de malícia, porque nessa pergunta estava o seguinte propósito: eles haviam desenvolvido uma lista de 613 mandamentos. Lendo os 5 primeiros livros da Bíblia, versículo por versículo, eles encontraram nesses 5 primeiros livros, dizem eles, 613 mandamentos.
que precisam ser observados rigorosamente falando, todos eles. Eles então perguntam: qual dos 613 é o mais importante? Se Jesus responde: é este, eles diriam: para que Moisés escreveu os outros? Pensaram que armaram uma cilada da qual Jesus não escaparia. Jesus então diz a eles: o primeiro mandamento é este. E cita um texto do capítulo 6, versículo 5 do livro do Deuteronômio, a famosa Shema, significa em hebraico ouve, escuta, porque o texto começa dizendo: escuta, Israel, o Senhor Deus é o único Senhor, é o único Deus, por isso você deve amá-lo com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Depois Jesus diz: mas tem um segundo. E o segundo cita um texto do livro do Levítico, capítulo 19, versículo 18, que diz o seguinte: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Prestem atenção, em grego nós temos 3 verbos para expressar o sentimento de amor, mas nos 2 momentos o verbo é o mesmo, é o verbo agapau, é amar no sentido mais pleno e perfeito, é amar como Deus realmente ama, dando tudo de si para que os outros tenham vida em plenitude. Até aí as coisas iam bem, mas de repente Jesus fala algo que simplesmente revoluciona todo o pensamento, toda a cultura, todos os ensinamentos que eles insistiam em apresentar ao povo. Jesus diz: toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Vamos examinar o que significa isso. Os judeus têm a Bíblia hebraica dividida em 3 partes. A primeira parte eles chamam de Torá, que significa a lei. Segunda parte eles chamam de Neviim, que significa profetas. E a terceira parte, Ketuvim, que significam escritos. Para os primeiros cristãos, a Torá e os profetas eram as partes mais importantes da Bíblia, do Antigo Testamento. Jesus então diz: toda a lei que vocês acreditam que Moisés escreveu, tudo aquilo que vocês acreditam que os profetas anunciaram, depende desses 2 mandamentos. Esse verbo aqui é fundamental. O termo que aparece em grego, krematai, significa em português manter suspenso. O que Jesus está dizendo é algo muito claro. Tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que Deus falou por meio de Moisés, por meio dos profetas, por meio dos nossos ancestrais, tudo aquilo que Deus falou e fez, que na Sagrada Escritura está presente, tudo está suspenso, tudo está dependurado na lei do amor. Significa que, se a lei do amor desaparece, podemos jogar no lixo tudo que foi escrito,
tudo que foi revelado, tudo aquilo que até o momento nós valorizamos de Jesus, joguem tudo no lixo, porque tudo caiu no vazio, tudo perdeu o sentido. Agora, nós cristãos precisamos entender isso e precisamos nos questionar se todo o nosso agir, o nosso sentir, o nosso pensar está verdadeiramente dependurado, sustentado por essa lei maior que é o amor. Ou será que nós estamos sustentando a nossa vida em outras realidades, em outros mandamentos infantis, secundários, superficiais? Será que nós entendemos aquilo que Santo Agostinho, de maneira tão bela, expressou? Vivemos a prática do amor primeiro e deixamos o resto para depois? Buscamos na vivência do amor a essência do nosso ser de cristãos? O Evangelho diz que é para amar com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Significa amar com todo o nosso ser, amar com tudo que somos, com tudo que temos. Senão o amor não é verdadeiro. E as pessoas se perguntam muitas vezes: como é que eu sei se estou amando do jeito certo, que é o jeito que Deus quer, que é o jeito que Deus ensinou? É muito simples. É muito simples. Se nós queremos saber se estamos amando realmente os outros ou a outra pessoa como Deus quer, perguntemos: naquilo que eu faço, naquilo que eu penso, a outra pessoa ou as outras pessoas vêm sempre em primeiro lugar ou não? Se a resposta for: eu sempre penso em mim, não amadurecemos no amor. Nosso amor é infantil, nosso amor ainda é imaturo. Queremos que a nossa vida tenha sentido segundo o projeto de Deus? Vamos colocar o amor sempre em primeiro lugar. Se o fizermos, todas as leis menores, todos os preceitos que também são importantes, irão encontrar sentido e lugar. Mas se nós não o fizermos, seremos como os fariseus, como os saduceus, que vivem de aparência, porque enaltecem o secundário e matam aquilo que é primário. Vamos então pedir ao nosso Deus, que é amor, que nos criou a sua imagem, que Ele nos dê a graça de realmente lutar para vencer tudo aquilo que em nosso ser nos impede de amar. E desejando, apesar das nossas limitações, amar com toda a intensidade que Deus pede, vamos em pé, por favor, ficar, e nesse Deus de amor, que nos criou somente para amar também, professemos nossa fé.